Bem-vindo, Joaquim Ribeiro, mais conhecido por Cookie no meio da Festa Brava. Vamos começar por partes. Cookie, de onde vem? Bem, o que vem de uma história que foi do primeiro dia que cheguei aqui à Praça de Touros da Moita e nessa altura era o mestre Armando Soares, o professor, e foi ele que me colocou Cookie através de um toré que se chama igual que eu, Joaquim, que é do Treira, e a ele dizem-lhe Cookie, e daí o mestre, o primeiro dia, perguntar-me o nome, chamar-me Joaquim, identificar-me um bocadinho pela fisionomia e pelo nome e colocar-me Cookie. Isso é importante, essa alcunha ou esse pseudónimo, se quiseres. Taurinamente, sou conhecido por Cookie. Se é relevante para a tauromaquia chamar-me Cookie, penso que não, mas pessoalmente para mim, a partir desse dia, quase todos os meus amigos e quase 99% das pessoas que me conhecem-me por Cookie e não por Joaquim. Tu não nasceste na Moita, nasceste em Lisboa. Verdade. Como é que vieste cá ter? Onde vives? Sou alfacinha de nascimento, mas, de Gema, mas as minhas vivências taurinas, a minha primeira escola de toureio, as minhas ligações e raízes culturais e educacionais são na Moita. Vivo na Moita, estudei na Moita e a minha primeira escola de toureio foi na Moita, e todo o meu início, as largadas, as esperas dos touros na rua foram nesta terra. E de onde é que vem o interesse pessoal e profissional pelo toureio? Perguntei se alguém na família já estava também dentro deste meio ou não. Não, foi da rua mesmo. Foi o meu pai, que era um apaixonado pelo touro na rua, vinha às corridas das festas da Moita e em que me trazia, e eu a partir daí fui ganhando o meu gosto pela festa, e até certo dia tomar a iniciativa própria de vir a um treino aqui na Praça de Touros, na altura pelo o mestre Armando Soares, e foi desde aí que E pediste autorização lá em casa ou foi de iniciativa própria? Recordo-me que foi o meu irmão que pediu ao meu irmão que me trouxesse, que era bem mais velho que eu, e que me trouxe. E tinhas quantos anos? Tinha 12 anos, e foi o meu irmão que me trouxe, e a partir daí, desde esse dia até aos dias de hoje, continuamos. Portanto foi há 18 anos. Há 18 anos. Que isso tudo que aconteceu. E nestes 18 anos, ou seja, nesta maioridade com que, em termos de toureio naturalmente, há vários países que se atravessam na tua vida, nomeadamente o México e Espanha. O México, qual é a importância que o México tem e teve na tua carreira, e porque o México durante quanto tempo? Mais do que uma vez, penso. Eu costumo dizer que o Portugal é a minha mãe, taurinamente, e o México é a minha namorada. Foi o México que me acolheu, que me apaixonei ainda mais pelo toureio e pelo touro, e eu passei por Espanha, passando a escola de toureio da Moita. Nós temos que passar ao país vizinho, que é o país mais importante taurinamente falando. Estive na escola de toureio Badajoz, que era nessa altura e ainda hoje é levada pelo mestre Luís Reina, que agora tenho o prazer de chamar amigo, e passado uns anos fui debutar com picadores ao México, e tomo a alternativa no México, ou seja, os dois passos mais importantes na carreira, no momento, até agora na minha carreira, foi o debut com picadores e a alternativa, foram feitos no México. O debut com picadores em Águas Calientes e a alternativa no México. Com quantos anos? O debut com picadores eu creio que tinha 20 e a alternativa foi aos 28. Foi há apenas 2 anos. Faz agora 3, sim. Neste ano de 2022. Isso é a carta de alforria de um toureiro, fazer alternativa. Há uma frase célebre na tauromaquia, que é: ser matador de touros é quase impossível, e ser figura do touro é um milagre. O impossível já o consegui, o milagre veremos a ver. Nunca se sabe o que é que o futuro nos reserva. Como é lógico em tudo na vida, nunca se sabe o que é que o futuro nos reserva. E o que é que te atrai mais neste mundo, que é um mundo polémico, obviamente, e até em termos políticos, a classe está dividida, a opinião pública também. Como é que se defende uma arte que é tão atacada por todos os lados?
primeira forma de defender é termos uma conversa, e uma conversa que seja na base do respeito, na educação, e penso que uma boa conversa nos conseguimos entender, a parte contra e a parte a favor. A falar é que a gente se entende? A falar é que nós nos entendemos, sem dúvida. E penso que muitas das vezes existe uma falta de diálogo, ou um diálogo não com pouca vontade que seja de esclarecer, mas sim cada um. Uma pergunta que o PAN, eu falo do PAN, Partido Animais e Natureza, que é aquele que mais vezes tem vindo a público a protestar contra a Festa Brava, alguma vez falou contigo ou com algum responsável aqui da Praça Touros da Moita? Eu julgo que não. Só para nos situarmos neste local. A mim particularmente não, e julgo que as pessoas aqui da minha terra e principalmente aqui da Praça Touros também não. E eu penso que é uma das formas de nós, quando temos alguma opinião ou queremos expor uma opinião, e nesse facto de ser um partido político, temos de estar bem informados sobre aquilo que vamos nos opor, ou sobre aquilo que vamos falar. Temos de ter um conhecimento, e penso que esse conhecimento não o quiseram ter, ou seja, para saberem verdadeiramente o que é que existe na festa e tudo o que está interligado à festa. Tem que se entrar, ver, perceber, perguntar e dar Que tipo de perguntas gostaria que eles te fizessem? Como o senhor fez, uma delas, qual é o meu gosto por isto, de onde é que veio, porque desde que quase tenho uso de razão, com 12 anos, foi a minha vida. Com 12 anos até hoje, que tenho 30, foram 18 anos, que se eu agora, hoje mesmo, fosse-me retirado a minha liberdade de exercer a minha profissão ou aquilo que eu amo, seriam 18 anos que eu dizia assim, o que é que eu andei cá a fazer, ou seja, perderia ou se calhar o resto da minha vida não teria o mesmo sentido, nem teria lógica eu viver, porque cada um tem os seus ideais, cada um tem a sua educação e os seus costumes, os seus hábitos, e se retirarmos esses hábitos e esses costumes, as pessoas não vivem felizes, nem sabem, muitas vezes perdem um sentido à vida, não é? Mas os detratores, digamos, desta festa, portanto, aqueles que defendem os chamados direitos dos animais, dizem que isto é uma festa bárbara, algo que já não devia acontecer em pleno século XXI. Perante estas acusações, como é que se responde? É como eu digo, se os hábitos e os costumes de cada um forem ligados ao que é o campo, ao que é o dia-a-dia, e no campo lida-se todos os dias com a vida e com a morte. Uma vaca ou um cão ou qualquer animal, quando para, tanto pode nascer morto como vivo. E para as pessoas que vivem nesse dia-a-dia, a vida e a morte é uma coisa que afeta, como é lógico. Ninguém gosta que morra o cão, que não morra a vaca, mas sem dúvida que encaramos a morte e a vida de uma forma um pouco mais natural, como o sangue. Se calhar curar uma ferida no sangue, ou seja, todos os dias vemos sangrar um animal, ou nós ganhamos uma ferida e temos que a curar, e as pessoas que vivem na cidade talvez não estejam ligadas não tenham esses hábitos, não é? Normais. Como é normal, é natural, como uma pessoa que está habituada ao campo, não existir trânsito, a viver na calma e ir para Lisboa, aquele trânsito todo, a ter que comer à pressa para ir voltar novamente ao trabalho, seja algo que lhes perturba. Por isso é que uma Praça de Touros como a do Campo Pequeno em Lisboa e uma Praça de Touros como a da Moita, onde estamos, são locais diferentes, e é por isso é que há manifestações anti-toureio no Campo Pequeno e não há aqui? Pode ter algum tipo de lógica, mas julgo que... Aqui nunca houve. Aqui eu julgo que não. Na Moita não, nem seria bem aceito nesse sentido, como diz, mas pode ter a sua lógica, mas sendo a primeira praça do país, é lógico que É mais antiga? Não, a mais antiga é Biolo, mas sim uma das mais antigas, mas sem dúvida a mais bonita de Portugal é Lisboa, é o Campo Pequeno. É o Campo Pequeno. Esta onde estamos data do século XIX? Do 1950. 1950? É a inauguração da praça. Portanto, estamos a meados do século XX. Anteriormente houve outra praça que chama-se a Praça da... e hoje pós nomes são muito mal, como lhe dizia agora a hora do almoço. A Praça da Caldeira, a antiga Praça da Caldeira, é mais
foi alvo houve um incêndio, que a praça na altura era feita em madeira e um incêndio destruiu grande parte da praça. Essa sim, obviamente mais antiga, esta se calhar, então essa do... De 1900, por aí, logo no início do século XX, não é? E posteriormente, devido ao incêndio e ao mau estado em que ficou a praça após o incêndio, foi construída esta nova praça. E o que é que te atrai na morte de um touro, na morte de um animal? Não me atrai nada, simplesmente é o culminar de uma faena e um culminar de uma série de circunstâncias que foram feitas e foram criadas para tal, ou seja, foi é um clímax? É um clímax, é o êxtase do Mas isso não faz lembrar aquelas antigas lutas greco-romanas na Roma Antiga, onde também a morte de um dos gladiadores, ou só com a morte dele é que terminava a festa? Eu penso que seria uma comparação demasiado excessiva para fazer com... E estamos a falar entre dois seres humanos, não entre um homem e um animal. Eu penso que é uma comparação demasiado excessiva para... Eu estou a falar em termos de morte, do desfecho da festa. Se é que de festa podemos falar. Sim, a festa, o termo festa vai ligado um bocadinho à tauromaquia estar ligada às festas da terra, ou seja, os touros eram lidados quando eram as festividades de cada terra. Daí chama-se a festa dos touros, ou a festa brava. A palavra festa vem ligada um bocadinho a isso. Tu já mataste algum touro? Já, para tomar alternativa tive. Pois é, no México? No México. Jamais tomarias alternativa em Portugal? Não, é impossível. Nunca penso que eu penso que é impossível e que nunca nenhum matador de touros tomou alternativa em Portugal. A festa de touros está em vias de extinção ou não? Eu penso que não. Tenho a certeza absoluta que não, porque quando as coisas passam pela identidade da sociedade, e é algo intrínseco à sociedade, à festa ou à sociedade portuguesa, não é? Como é lógico. É algo intrínseco, nós vivemos com isso, crescemos com isto, e tudo o que passa por aí mantém-se e sobrevive. Isto é culturalmente relevante para Portugal, nesta altura? Sem dúvida. Aunque queiram parecer que não, e aunque seja um bocadinho desassociado ao que é moderno e ao que é politicamente correto, mas é intrínseco à nossa cultura e aos nossos antepassados. Há algum partido político que defenda abertamente, já não digo dissimuladamente, mas abertamente a festa de touros? Sim, eu penso que os partidos mais ligados à direita, todos, não diria quase todos, e alguns da esquerda também, mas como eu costumo dizer, a festa não é de esquerda nem de direita, a festa é de todos. Mas porquê que há essa divisão política em relação à festa? Porque isso não faço ideia, eu penso que cada um defende aquilo que melhor lhe convenha para a atribuição de votos. Mas curiosamente, por exemplo, disseste que nos partidos de esquerda há também quem defenda a tauromaquia. O Partido Comunista durante muitos anos dominou praticamente quase a 100% o Alentejo, e o Alentejo é uma das fontes principais da Festa Brava. Sem dúvida, por isso é que eu digo. E nunca esteve lá proibida não, e incluso muito manifestação. Onde estamos, até há bem pouco tempo foi de esquerda, e sempre tivemos a festa da tauromaquia, sempre teve viva e sempre teve saudável, e não foi por causa de uma ideologia política que se puseram em contra. E é como digo, a festa, nem tudo ou seja, o futebol não é de esquerda nem de direita, é de todos, ou seja, e é igual que a tauromaquia não é de esquerda nem de direita, a tauromaquia é para quem quiser vivê-la e para quem quiser desfrutar dela. O que achas de uma estação de televisão pública como é a RTP a ter proibido ou reduzido ao mínimo indispensável, digamos assim, a transmissão de corridas? Concordas ou não? Sem dúvida que não. Se faz parte da cultura, tal e qual como o tema do IVA, é discriminatório. Nós temos o único espetáculo cultural em que o IVA é superior, e neste caso é um teatro ou um bailado ou um cinema. Claro, sem dúvida. Se a RTP, que é um canal público, defende as culturas
e é paga por todos os contribuintes. Todos os contribuintes têm os seus gostos e, sem dúvida, os portugueses, por sondagens feitas, não dito por mim, mas por sondagens feitas, são a favor da tauromaquia, porque não continuarem a transmitir as corridas todas como era habitual. Mas em Espanha, que é um dos baluartes na Europa desta festa, a televisão pública também está a extinguir, digamos, este tipo de eventos na sua programação. Sim, cada vez mais eu penso que a sociedade houve muito o que é as minorias, e nós não temos que nos fixar no que é as minorias. Nós temos que dar a primeira razão à maioria, não é? Como é lógico, porque as maiorias, quantas mais pessoas estiverem de acordo com uma coisa, teremos que seguir o que a maioria pense e queira, e não a deixar-nos afetar por minorias. E eu penso que muitas vezes queremos ouvir todos e devemos ouvir todos, mas sem dúvida seguir o que é o normal e o razoável. É, digamos, justo falar num lobby anti-tourada em Portugal? Não faço a mínima ideia. Eu sei que sim, que a festa dos touros é algo que faz parte da cultura portuguesa, faz parte da identidade de cada português, queiramos ou não. Mesmo a pessoa que não gosta não pode dizer houve touradas no Porto, houve touradas que hoje em dia já não existem, mas que até os próprios pessoas que viveram em sítios que hoje em dia já não existem corridas de touros, mas os seus antepassados viveram com isso, e eles, a sua própria identidade passa também por um bocadinho. Mas as mentalidades também não vão evoluindo e não se vão modificando? Sem dúvida que sim. Igual que o futebol pode continuar a ser o desporto mais conhecido a nível mundialmente e o que mais aficionados traz, mas hoje em dia existe o pádel, que nunca se jogou na moita e tem uma aceitação agora incrível na moita, mas quem sabe que é um sucedâneo do ténis, por exemplo, não é? Claro, e pode ter retirado 1000 aficionados agora ao futebol aqui na moita e terem passado para o pádel, como é lógico, em tudo na vida. Antigamente existia 2 ou 3 espetáculos, e agora existe uma variedíssima carta de uma diversidade de espetáculos em que qualquer pessoa que queira se divertir possa aceder, não é? Como é lógico. Não haverá a possibilidade, num futuro mais ou menos próximo, de haver uma corrida, mas só com cavalos, só com toureiros, com forcados, sem ser com bandarilheiros, por exemplo? Eu julgo que não. Isso era amputar uma parte da festa? Claro, isso nem se pode chamar corrida de touros a um Era uma outra coisa qualquer. Era uma outra coisa qualquer, porque não perderia todo o significado ao que é uma corrida de touros. Isso desvalorizaria culturalmente o nosso país ou não? Isso é como o futebol, tirarmos a bola. Já não seríamos futebol, seria-se outra coisa. Tu não és casado, mas não tens filhos. Disseste uma frase há pouco em off muito interessante, que preferias não ter filhos do que? Deixar de torear. Como assim? Porque é como digo, retirarem o prazer e a minha identidade, que eu nasci. Não nasci se calhar com as aptidões só para ser toureiro, não é? Não fui um sobredotado da tauromaquia, mas foi e é o meu sonho, e deixar de torear para mim é como tirarem-me o pão da boca para comer. Não conseguiria viver sem isto. Qual é neste momento a tua figura perante os teus aficionados e os teus pares na Festa Brava em Portugal? Em que lugar é que tu posicionas? Eu penso que és um emergente? Eu sou um toureiro que tenta torear bem, tenta progredir na tauromaquia e passar para o outro lado lá, que é a Espanha, que é o país mais importante taurinamente. Também não há muito na Europa, para não? É só Portugal e Espanha. E França. França também. França é um país importantíssimo. Hoje em dia, mesmo em defesa da Festa dos Touros, é um país muito importante, taurino. Mas não se fala muito, pois não? Não se fala porque não se fala sequer de deixar de existir corridas de touros em França.
Ou seja, e quando isso não se fala, hoje em dia não é interesse falar das corridas de touros em França, porque eles são totalmente a favor das corridas de touros. Portanto, não é politicamente relevante falar dessa matéria. Talvez seja esta a resposta. Há sempre algo subjacente em relação às decisões políticas que se tomam. Eu julgo que sim. Para satisfazer as tais minorias? Talvez possa ser essa a resposta, mas não sou a pessoa indicada para fazer essa... Mas já andas cá há muitos anos para perceber como é que isto se movimenta, não é? Eu julgo que não podemos ser... ingênuos e penso que a lógica, toda a lógica se passe por aí, não é? E que tentem ocultar, tanto quando se fala da tauromaquia, tenta-se, como não sabem, inventam. Dá um exemplo. Que dizem, por exemplo, que nós fazemos qualquer coisa aos olhos dos touros que os touros deixam de ver. Então, se os touros deixassem de ver, se os touros obedecem geneticamente, foram uma das coisas que se procura no touro, é que invista e que obedeça aos toques que nós lhe provocamos, aos estímulos, né? Que provocamos com o capota, com a muleta. Se lhe metemos qualquer coisa nos olhos, deixariam de ver. Se deixariam de ver, como é que depois nós tocamos e ele obedece? É impossível. Isso é uma das mentiras. De onde é que vem essa ideia? Essa ideia foi de um célebre antitaurino, de certeza, que não teve muito sentido, nem foi muito feliz naquilo que disse, mas... Não, feliz, entre a feliz e o infeliz e o verdadeiro e o falso, ainda vai uma grande distância. Foi ouvido por uma grande minoria e uma grande minoria, não, por uma certa minoria, e que essa certa minoria talvez tenha comentado isso e isso tenha sido aceite e assim percebido por algumas pessoas. E que outros mitos é que existem? O que é que se pode dizer mais? Posso dizer não, para o que eu saiba, ou que me esteja a lembrar, a recordar. Em relação ao sofrimento, basicamente o que está em questão é ao sofrimento dos animais. Por exemplo, quando se tiram as bandarilhas nos curros, os animais sofrem, põe-se algum produto para minorar esse sofrimento? O touro, muitas pessoas também não sabem, mas o touro vai para o matador e o touro vai ser... É morto? É morto e passa pela... E a carne dele é vendida? É vendida para se comer. Nos restaurantes normais? Eu julgo que sim. Há duas marcas de carne de touro bravo. Em Portugal? Em Portugal. Mas muitas das vezes penso que nem essas duas marcas não ficam com a carne de todos os touros que são lidados em Portugal. Mas a carne, sem dúvida, que é consumida por um consumidor, não sei se em hambúrgueres, mas isso tenho a certeza absoluta. Já ingeriste alguma carne de touro? E aconselho que é sensacional. É excepcional. E como dizia anteriormente, o touro, quando é retirado às banderilhas, há de levar um tratamento para que chegue numas condições ótimas para que a carne depois posteriormente seja consumida. Não há touros que morrem de velhice, ou há? Sem dúvida que sim. E passa nas suas pastagenzinhas? Sim, claro que sim. Tanto os touros como as vacas. As ganaderias, a parte genética é feita através de touros que são escolhidos pelos ganadeiros como bons. As vacas são toreadas no campo, em vez de sempre serem toreadas num espetáculo como é uma corrida de touros, são tentadas no campo para fazer esse trabalho genético, para criar um touro ideal para depois passar ao espetáculo. E sem dúvida que há touros que foram excepcionais em praça ou foram toreados no campo, que também podem ter sido toreados no campo e ficam até à sua velhice. Mas nem todos os touros podem ser lidados? Nem todos os touros podem ser lidados, claro, sem dúvida. Um touro com um defeito de um piton ou que possa nascer sem uma vista ou com qualquer problema físico, coxo, ou de certeza que não vai ser lidado. Mas são abatidos ou não, nessa altura? São abatidos, não, são no matador e são consumidos, como é lógico. Portanto, não fica aqui nenhum que não seja ou para torear ou para reproduzir. Sim, a resposta é mesmo essa. Quantas vezes é que já foste ferido nesta festa? Eu coronadas tenho uma.
em abril me proporcionou um novilho e acidentes vários. Depois já parti vários dentes e ainda agora fui operado a um ombro, estou-me a recuperar de várias voltaretas que levei, que me criaram luxações e fui operado. E vale a pena passar por tudo isso? Sem dúvida. Quando foi esse primeiro, foi na virilha, penso eu, não é? Na virilha. Pensaste o quê? Vou desistir, não vale a pena tanto sofrimento? Não, nós quando entramos neste mundo, a tragédia é inerente ao espetáculo e encaramos isto como algo natural, sem dúvida. E imagino que exista toureiros que tenham passado por coisas ou cornadas mais sérias e mais graves e que lhes faça pensar um pouco mais. Eu tenho tido a sorte de não ter acidentes ou cornadas tão graves e ainda não me tenho passado isso pela cabeça. Antes de cada corrida encomendas-te ali na capela? Sou católico, mas não passo à capela a rezar antes de torear. Mas por convicção é que não vai. Por convicção não és católico, quer dizer, não vais ali à. Sou católico, como digo. Mas não, no sentido de Nossa Senhora, ou enfim, um santo, ou Jesus Cristo, ou Deus, protege-me daquilo que vou fazer a seguir. Não, eu quando saio do hotel, o meu dia que torei, passo o dia exatamente, tento que seja um dia exatamente como os outros. Não estás e algo mais feliz porque vou fazer uma coisa que gosto. Claro, mas não estás particularmente nervoso e ansioso? Sem dúvida, mas tento, para controlar essa ansiedade e esse nervosismo, tento que os dias sejam, ou seja, que esse dia seja feito o mais natural possível. Muitas vezes é difícil porque estamos em viagens, as corridas podem ter um trajeto grande até lá, à praça onde formos, torear, mas tento que os dias sejam. Mesmo a minha quadrilha, as pessoas que pertencem à minha quadrilha são meus amigos, pessoalmente, à parte de bons profissionais, são meus amigos pessoais, de dia a dia, e tento-me acompanhar deles também, porque me facilitam um bocadinho o meu dia de nervosismo, passa um bocadinho mais desapercebido, para atenuar um bocadinho. E tento levar o meu dia, se tiver que ir, imagino que torei na Moita, que é a minha terra, é onde vivo, se tiver que ir às compras com a minha mãe, porque a minha mãe pediu-me ajuda, ou tiver que fazer qualquer outro tema assim, faço com... Tu és muito conhecido aqui na Moita? As pessoas param para te pedir autógrafo ou ainda não? Autógrafo não, mas cumprimentam. Autógrafo não, porquê? Ainda não és um ídolo ou estás a caminho de? Não me considero um ídolo de... Gostaria talvez de ser assim, sem dúvida. Quem não é que gostava que alguém te admirasse? Quem é que não gostava que alguém te admirasse pelo aquilo que fazes? Mas não, gosto de que me tratem por cookie e gosto de me cumprimentem como eu gosto de cumprimentar as pessoas da minha terra e ter bons amigos. E são todos aficionados, claro. E também há os que não são aficionados. Sim. Tanto onde eu vou ao ginásio tenho 2 ou 3 pessoas lá que, muitas vezes o tema de conversa como não podia deixar de ser. Falamos bem, mas as pessoas são a favor e eu são contra. São contra, nem sou muito contra, mas não são aficionados e há aquele bem despique, mas tudo saudável e tudo na brincadeira. E também gosto de falar com elas e também são meus amigos. Gostas de impor ou de pelo menos que elas tentem perceber o teu ponto de vista? Sim, e uma das coisas que eu gostaria era de, sem dúvida, ter um bocadinho mais força taurinamente falando para poder convidar essas pessoas que têm uma perspectiva diferente, mas que não são radicais, ou seja, que nem sequer querem ouvir, que têm uma aceitação e que se consegue conversar com elas e convidá-los um dia de campo para conhecerem uma ganaderia, para me verem torear nessa ganaderia, para o próprio ganadeiro lhes poder explicar um bocadinho o que é o seu dia-a-dia com aqueles animais, um bocadinho o procedimento anterior ao dia do espetáculo. E isso podem fazê-lo entre fevereiro e outubro, que é mais ou menos quando começa e termina a temporada. Sim, a temporada portuguesa, mas normalmente é entre fevereiro, começa em Mourão e normalmente dia 1 existe uma corrida no Cartacho ou no Redondo, que termina no Cartacho ou no Redondo. Claro que estamos ainda em tempo de pandemia, dos Omicrons, etc. Isso afeta muito, ou afetou, nem é preciso perguntar se em 2020, 2021 se afetou todas as atividades. Esta em particular, por ser ainda mais
complicado a sua visibilidade perante o público em geral ou não? Não, eu julgo que não. Todos os setores foram afetados, uns mais, outros menos, como é natural em tudo na vida, uns sobem, outros descem. A mim, pessoalmente, foram 2 anos muito bons. Foi-me dada a oportunidade de torear nas Caldas da Rainha e de me apresentar de matador de touros em Portugal. E foi uma corrida em que eu... E já depois da alternativa? Já depois da alternativa desfrutei muito, as pessoas gostaram e foi, desde aí tive uma boa ascensão e foi em pandemia, e a pandemia para todos foi muito má, inclusive para mim no dia-a-dia, como para todos, mas pessoalmente e profissionalmente foram anos positivos para mim. Portanto, olha, há já alguém que diga que lucrou, digamos, entre aspas, com esta situação. Sim, e temos que sacar sempre o positivo às coisas. Eu julgo que a pandemia foi prejudicial em muitos aspectos, mas em muitos deles também há de ter sido positivo. E temos que tirar sempre o positivo às coisas. Claro, e tirar o lado bom das coisas, não é? Sem dúvida. Há um aspecto, e Cookie, agradeço que me retifiques ou que me confirmes, tu és professor numa escola de toureio, também aqui na Moita. Sim. Quantos alunos é que tens? Como mau que sou para nomes, também sou para números. Não sei, mas são cerca de 17 ou 18 miúdos que não acodem todos os dias, porque uns até não vivem na Moita. Muitos deles, às horas dos treinos, têm a sua explicação, ou os pais não os podem trazer, mas normalmente acodem 6, 7 miúdos todos os dias aos treinos. Eu dou treinos de segunda a sexta-feira. E o que é que lhes ensinas? Ensino-lhes primeiro, uma das coisas que eu primeiro que aprendi na tauromaquia foi a respeitar e a saber estar. E para mim os valores que se ensinam na tauromaquia, que hoje em dia penso que cada vez mais e sinto saudade dos tempos da minha juventude em que se respeitava muito o mais velho, em que só sentávamos todos à mesa depois de sentar o mais velho, ou neste sentido o ganadeiro. Só se começaria a comer quando todos estivessem servidos, e quem começava a comer primeiro seria o ganadeiro ou o dono do espaço onde nós estávamos, do caso onde nós estávamos, e é sem dúvida esses ensinamentos que existem e essa mensagem que eu tento passar aos meus alunos num princípio, e sem dúvida depois explicar-lhes o que é a lida em si, os movimentos, os passos. Eles têm alguma pergunta recorrente? Não, que agora esteja a pensar, não. Assim, qual é a pergunta mais curiosa que eles costumam... se é que existe, se é que ela existe. Quando são miúdos pequenos, penso, a primeira vez é quando é que vão torear. Eles que tenham paciência. Eles tenham paciência, muitas vezes é a palavra indicada, porque tem que se ter um bocadinho de atenção aqui aos timings e aos tempos que lhes damos, para que quando se ponham à frente do animal estejam verdadeiramente capacitados para solucionar os problemas que vão aparecendo. Não é como um animal, por mais têm comportamentos similares muitas das vezes e que nós conseguimos explicar, mas outros de repente... Lembras-te quando é que isso aconteceu pela primeira vez na tua vida, quando tiveste o touro à frente? Touro homem? Recordo-me, foi na ganaderia de Conde Cabral, aqui bem perto da Moita. E com que idade? Tinha 12 anos. Foi logo no princípio? Foi logo no princípio. Portanto, não perderam tempo? Não perderam muito tempo, não. E foi com um bandrilheiro da Moita, que foi o João Belmonte, que também, do seu nome passado pelo Juan Belmonte, foi um toureiro dos mais importantes da história do toureio. E ele chamava-se Juan, e ele, como se chamava João, foi-lhe colocado o Belmonte. E foi com ele que a primeira vez que estive à frente do animal foi com ele na ganaderia de Conde Cabral. Não sentiste medo? Não sei sinceramente se era pânico. Como é que se aprende a suavizar esse sentimento? Essa apreensão? Acho que se vai aprendendo. Com a idade? Vai-se aprendendo a confiar em nós próprios, no amor próprio,
no espírito de sacrifício, superar-te, acreditares em ti, muitas coisas. Essa paixão, entrares no mundo do animal, porque cada animal tem um mundo, ou seja, cada animal tem o seu pensamento, entrares no mundo dele e viveres esse momento. E essa é a tua melhor qualidade? É o que me apaixona fazer e tento fazê-lo, é entrar no mundo do animal e viver cada investida e cada feira. Cada momento. E o defeito? O defeito. Se é que ele existe, não é? Temos todos. Sou um pouco impaciente. Antigamente era um bocadinho mais, não é que eu seja muito mais velho, mas essa espera pelo momento, pela oportunidade e por querer tudo já, foi talvez um defeito que eu tive. E hoje em dia tenho um bocadinho mais assimilado à espera. E há que ser mentalmente forte. Sem dúvida. Aqui em tudo na vida a mente comanda a vida, né? Ou comanda o mundo, né? A nossa mente é capaz de coisas que nós mesmos queremos que é impossível. E aqui o público, o animal em si, a responsabilidade, o dia, há uma série de... O fator, por exemplo, hoje está um bocadinho de vento. O vento chateia muito os toureiros, porque move muito, os toureiros obedecem ao estímulo que nós provocamos com o capote ou com a muleta, e se tiver vento, a muleta e o capote está sempre a abanar e está a tocar o animal, e é difícil controlar o capote ou a muleta, e há diversos fatores que nos criam esse medo. Essa dificuldade. Isto é o traje de luzes, portanto, este é o traje principal, não é? Quanto tempo é que levas a vesti-lo? Primeiro que tudo, é o meu primeiro traje de historiar. Quando comecei foi o primeiro traje de história. Isto é uma relíquia. É uma relíquia que eu guardo. Tenho todos os trajes que toreei e que vesti, tenho-os todos. Este traje foi confeccionado para a Cestraria Fermin, que é das cestrarias mais conceituadas do toreio, que não existem muitas hoje em dia porque é tudo feito à mão. E é sem dúvida uma peça única, como se pudesse ser um... Mas quando está no teu corpo, quanto tempo é que leva entre o ver e vestir? A vestir vai depender um bocadinho de cada toureiro. Como vamos para um acontecimento especial, primeiro é difícil vestir pela rigidez e pela... Mas é 1 hora, 2 horas? Pelo que pesa. Não, é relativamente menos, mas há toureiros que gostam de vestir muito devagar e outros mais depressa e outros nem tanto. Eu tento fazer as coisas com calma e não... E há algum significado em algum destes adereços? Não, isto aqui é a taleguilha, é a parte das pernas, como se fosse a calça, chama-se taleguilha, o colete e a jaquetilha. E depois há os machos, há os alamares, há vários nomes, há vários tipos de bordado, e é sem dúvida uma peça é todo um mundo que está aqui. Sem dúvida, e também são várias pessoas que também vivem a fazer disto. E estás ansioso que o teu primeiro aluno vista algo semelhante? O meu primeiro aluno não foi meu, foi sim dos anteriores professores que estavam aqui, mas foi um miúdo que eu sempre ajudei e que está na Escola Badajoz, que é o Filipe Martinho. Quem viremos seguramente falar daqui a uns tempos. Oxalá que sim. Não, e está num bom momento o miúdo, e tenho um traje emprestado meu e tudo, e foi talvez um primeiro aluno, porque foi o primeiro miúdo que eu acarinhei e ajudei, não sendo meu aluno propriamente da escola, que agora ainda é da escola, mas começou com outros professores, mas foi sempre desde o início que lhe dei um grande apoio, e esse aluno já estreou o Traje de Luzes. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.